Olá! Já se perguntou como seu corpo reage ao excesso de álcool? Essas e outras dúvidas, Dr. Pocket vai te responder agora. Confira no vídeo. O álcool, ele é basicamente molécula de etanol. Então, recebendo essa molécula de etanol, nosso organismo já aciona o que a gente tem no nosso fígado, que são hormônios, para fazer a quebra dessas moléculas em partes menores e conseguir, então, a não intoxicar, a liberar essa molécula prejudicial do nosso organismo. Logo, fazendo isso, a gente começa, vamos dizer assim, uma guerra interna para conseguir se livrar daquilo ali. O álcool ele é entendido e compreendido como glicose no nosso organismo. Então, o que acontece? A gente começa a ter uma desidratação natural tentando fazer essa circulação. O nosso organismo começa a tentar eliminar aquilo ali. E a tendência é justamente quando a gente começa a beber, a gente não bebe pouquinho, bebe 1 ou 2 doses, mas quando está numa festa, por exemplo, aquela ingesta é muito grande, o nosso organismo recebe um sinal dizendo que está entrando muito líquido dentro desse corpo, logo esse líquido precisa ser expelido. A diferença é que esse líquido que está entrando não é água, mas o nosso corpo não entende isso e começa a fazer aquele processo de eliminação cada vez mais rápido, e na realidade o que a gente está perdendo é líquido nas nossas células, líquido dos nossos órgãos, e isso em 40 minutos, 1 hora, a gente já tende a ficar desidratado. Então essa ação ela é nociva para os nossos órgãos vitais, coração, o nosso próprio cérebro e o fígado, que fica processando, digamos assim, patinando para conseguir fazer a quebra de molécula e eliminar aquele álcool do organismo. Então, de maneira simples e rápida para ver se todo mundo consegue entender em casa. O álcool, ele é entendido como se fosse o açúcar, então a absorção dele é muito rápida no organismo. Rápida no organismo e esse processamento começa a ser cada vez mais acelerado para tentar eliminar. No momento que ele não entra para dentro das células, porque ele não é uma glicose saudável, vamos dizer assim, ele fica circulando e o nosso organismo tentando eliminar. E a partir disso a gente tem uma desidratação, porque ele entende que a gente está absorvendo líquido também, só que na realidade não é. Não é. E aí o que a gente para imaginar? Pensando numa relação sexual, o que a gente precisa é o quê? Vasodilatação? Ok, inicialmente o álcool nos dá isso, mas a tendência depois é que haja uma depressão no nosso sistema nervoso central. Então a gente começa, vamos dizer assim, a operar em colapso, e tudo isso para uma relação sexual é muito ruim, porque pensando no homem mesmo, ele precisa montar uma ereção. Essa ereção a gente vai necessitar de líquido necessário, né? Vamos pensar, o nosso organismo tem que estar muito hidratado e o nosso sangue tem que estar correndo com uma fluidez melhor. Tudo isso começa a operar em colapso a partir do momento que a gente começa a fazer essa ingesta de álcool. Então a gente está sobrecarregando o nosso sistema até numa relação após ingerir o álcool. Exatamente. O final de semana está chegando. Já se perguntou qual é a dose de álcool ideal que você pode ingerir? Então, dose segura, vamos dizer assim. Vamos pensar, vou a uma festa, o que seria seguro para que eu não tivesse o meu desempenho comprometido? No máximo 2 doses. Isso é regra? Não é regra, mas porque isso vai variar de acordo com o peso, né, com a altura. A gente sabe que há uma variação entre mulheres e homens, até pela composição da massa corpórea, mas pensando numa dose que não vá trazer um atraso no seu desempenho, no máximo 2 doses. Mais do que isso, o nosso organismo começa a ficar sobrecarregado e a sofrer para conseguir fazer a quebra dessas moléculas de álcool. Então, praticamente para os nossos ouvintes e até mesmo para as pessoas que vão ver o vídeo, então assim, vai sair tomar aquela cerveja com os amigos, quer ter um bom desempenho, 2 doses é o ideal. Exatamente, não exagera, até para poder aproveitar esse momento a 2 e tudo mais. A gente sabe que o álcool ele causa aquele entorpecimento. No início ele causa euforia, mas ele causa um relaxamento. Conforme vai se aumentando essa dose de álcool, a tendência é o corpo ficar praticamente anestesiado. Então, todo o estímulo que a gente recebe no momento de uma preliminar, de um carinho, isso fica, vamos dizer assim, entorpecido. A gente recebe o estímulo, envia a mensagem para o cérebro, agora a devolução disso, que seria então o quê? Ter uma ereção para que dali em diante a gente possa ter um ato sexual, começa a ficar impedido devido à ação do álcool no organismo. E aí a gente entra num detalhe muito interessante, né? Que algumas pessoas dizem que às vezes o álcool pode melhorar o seu desempenho, muitas vezes não, às vezes nem ele está notando a deficiência desse desempenho. Exatamente, porque, novamente, essa questão da euforia inicial.
Em 15, 20 minutos a gente tem o quê? Uma vasodilatação, uma sensação de desinibição, a pessoa fica mais eufórica, ela fica mais alegre, por toda essa ação inicial que o álcool traz. Mas o problema é justamente a sequência, né? O que vai acontecer 1 hora depois se eu sigo ingerindo, não tomando líquido, ou daqui a pouco eu não estou bem alimentado. Esse álcool vai começar a me intoxicar e o meu corpo vai começar a trabalhar em função da minha autopreservação. Ou seja, fazer sexo naquele momento para o meu organismo fica em segundo plano. Então ele começa a economizar e a se poupar para não ter um prejuízo muito maior. Então, quer dizer, 2 doses é o seguro para ficar com aquela euforia boa, talvez, que o álcool possa trazer, ter um momento de descontração, tá tendo seu momento de interação, mas não prejudicar nem o seu desempenho e nem a sua qualidade de modo geral, né? Se você gostou do nosso conteúdo ou tem alguma sugestão, deixe seu comentário e participe junto conosco. Estamos abertos às suas perguntas e tirar as suas dúvidas. Obrigado e até o próximo Dr. Pocket.